onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. As rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores. Os espinhos também, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras pra Deus nem valor. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também,
a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Programa da Fé. De volta à palavra original. Paz seja com todos os meus ouvintes. O nosso tema de hoje, talvez de alguns programas, será Gideão, o guerreiro de Deus. Ouvintes, o nome de Gideão passou a ser mencionado lá em Juízes, no capítulo 6, quando Israel amargava a intervenção dos midianitas concernente às suas safras, suas lavouras. Israel plantava e os midianitas destruía. Agora, se formos olhar, Deus sempre colocou ante a Israel a bênção e a maldição, a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso. Nós vamos para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 27, 26 e 27. E eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. É claro, a maldição, se fizerdes ao contrário. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, está escrito: E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, quando guardares e obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Então, se Israel estava naquela situação, não é por causa de Deus não ter guardado a sua palavra. Deus vela por sua palavra para a cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria?
ou falaria e não confirmaria? Em Mateus 24, versículo 35, está escrito: o céu e a terra passará, porém as minhas palavras não hão de passar. Ouvintes, antes de Deus mandar uma libertação para o seu povo, Ele sempre envia um profeta. Ele envia um profeta para notificá-los. Sempre envia o seu profeta, porque na maioria das vezes as pessoas não leem e estudam a sua palavra. Eles simplesmente se unem a uma igreja e se deixam guiar por elas. Elas não se assentam e leem a palavra. Elas ficam sendo guiadas pelas igrejas. Está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 14: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, quando ouvem acerca do evangelho correto, acerca da verdade, ao invés deles lerem a Bíblia, marcar os versículos, o texto, eles apenas dizem assim, como recentemente eu ouvi uma pessoa falar desta maneira: pastor, eu nasci em tal igreja e eu vou ficar naquela igreja. Eu recebi muitas coisas ali. Eu disse: meu irmão, você não recebeu da igreja, você recebeu de Deus. Você foi curado ali, foi Deus que te curou. Agora, você ignorar a palavra para ficar com o ensinamento, com as interpretações da igreja, você está se suicidando. Lá em Atos 17:11, os apóstolos pregaram em Tessalônica, não houve recepção, mas para os de Bereia houve recepção. E lá está escrito assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Quando falamos do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu passo muitas referências, mas as pessoas preferem o manual eclesiástico de suas denominações, a interpretação de sua denominação, ao invés de ficar com a palavra. Agora, Deus manda um profeta, e justamente em um tempo que há muitos falsos profetas. Sim, em Mateus capítulo 24,
versículo 24, está escrito: e surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E por que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos? Porque não é possível. Os escolhidos, eles podem até estarem errados, mas quando a palavra de correção ela vem a eles, eles não endurecem os corações. Não. Eles aceitam a palavra. Eles aceitam a repreensão de Deus, porque são filhos. Aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumentava convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, mas bastardos. Mas filho e ovelha significa a mesma coisa. E a ovelha, ela obedece o seu pastor. Está escrito em São João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Obediência. Então, um filho de Deus é ovelha de Deus, e as ovelhas ouvem a voz, que é a palavra de Deus, e seguem, obedecem a voz de comando, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz, Hebreus 3, versículo 8, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Ouvintes, vocês estão ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. Um verdadeiro profeta, ele se firma com a verdadeira palavra de Deus e não a compromete de modo algum, mas diz ao povo que necessário é vos nascer de novo. Necessário é se arrepender. Necessário é voltar para a palavra, como está escrito em Tiago, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias,
e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. A razão que leva um cristão ao fracasso é ele abandonar a Deus. Está escrito no 2º livro de Crônicas, capítulo 15. E veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, ele vos deixará. Então Deus enviou um profeta para Israel. Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 7. E sucedeu que, clamando os filhos ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvidos à minha voz. Esta foi a mensagem do profeta enviado de Deus. Esta é a mensagem típica dos profetas que são, de fato, enviados por Deus. Esta é a mensagem dos pastores, evangelistas, mestres enviados por Deus. É trazendo o povo para a verdade, é trazendo o povo para a palavra, é conscientizando o povo que eles deixaram a Deus e por isso estão cativos de Satanás, cativos dos vícios, cativos dos costumes degradantes. Mas voltem para a palavra para ver. Voltem para Deus para ver. Tudo isto cai por terra, porque a promessa de Deus é de Deus abençoar o seu povo, que anda segundo a sua palavra. Sim, o profeta então pregou a sua mensagem. E a razão que leva a Deus a enviar o seu profeta é que as pessoas se afastam tanto de Deus através das velhas tradições e assim por diante, e elas trazem tudo que é mundano para dentro da igreja. E a primeira coisa que você sabe é que se comprometem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e a primeira coisa que você fica sabendo é que aquilo não é nada mais a não ser uma organização, não é nada a não ser uma loja, e as pessoas vão ali e tem todos os tipos de jantares e até danças, jogos de azar e tudo mais, bingo, e a igreja não passa de uma loja,
um círculo social. A palavra igreja significa chamados para fora. Sim, é isto que significa a palavra igreja. A igreja é como um barco. Ele pode navegar sim sobre as águas, como a igreja está no mundo. Só que se o mundo entrar dentro dela, ela naufraga. E parece até que ela está prosperando, crescendo, se multiplicando. Na verdade é inchaço. É uma igreja doente por causa do pecado. A igreja tem que estar no mundo porque ela é a luz do mundo. Mas o mundo não pode estar dentro dela. Assim como a água do mar não pode estar dentro do barco porque ele afunda. Mas Deus tem uma palavra, Deus tem uma mensagem para chamar o povo, os eleitos, de volta para a palavra original. E é esta mensagem, meus ouvintes, que vocês ouvem diariamente nesta emissora. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, como um atalaia de Deus, eu estou aqui, Pai, nesta emissora, falando as verdades, vendo o desvario doutrinário, vendo a igreja saindo da rota, se afundando no pecado. Mas eu creio que neste momento, Pai, há filhos e filhas do Senhor desejando ser mais crente, anelando uma libertação total, até em pranto, porque a palavra tem tocado em seus corações. Meu Deus, estenda sua mão sobre eles e os abençoe, e os cure e os libertem do ensino errado, da prisão religiosa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.